Depois de terem criado Digital Circus como um dos maiores sucessos que a gente teve nos últimos anos e Murder Drones como um sucesso absoluto também, a nova série da Glitch finalmente foi lançada aí com o nome de Distrito dos Lampejos ou Gaslight District em inglês. Que sériezinha interessante essa. Tanto pelo seu estilo de animação, que eu achei uma das coisas mais lindas do universo. Cara, isso daqui parece muito com o stop motion. Sabe estilo filmes do Tim Burton, como Noiva Cadáver, etc? Parece extremamente isso. E jovens, uma série muito, mas muito boa pra se criar teorias. Além, é claro, de nós temos uma história bastante confusa no seu primeiro episódio, nós tivemos vários e vários momentos onde a série mostra uma linguagem totalmente diferente, que já foi decifrada pelo público. Então temos vários poemas, coisas escondidas aqui nesse primeiro episódio, e é justamente sobre isso que vamos falar aqui hoje, jovens. A história de Gaslight District. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E é claro, se você quer compartilhar aqui algumas teorias interessantes com a gente, não esquece de deixar nos comentários por sinal, porque hoje é dia de falar sobre o que tivemos no primeiro episódio da série. Não esquece de se inscrever aqui no canal antes da gente começar e de ativar o Seja Membro para você receber todos os vídeos aqui do canal de forma antecipada, beleza? Enfim, de qualquer jeito, senta aí e vem comigo. A história de Gaslight District. Por mais que ela pareça um pouco confusa quando você assista pela primeira vez, jovens, o conceito geral dela é bem fácil de explicar na verdade, né? Antes que a série fosse lançada, nós tivemos um teaser que ele era cheio de imagens com essa linguagem estranha aqui que já foi traduzida, né? E eu acho que é interessante da gente descrever algo que teve nesse teaser aqui que eu achei interessante. Essa imagem aqui. Ela diz que atualmente, menos de 1% da humanidade sobrou e existe até os dias de hoje. Sendo que esses menos de 10% são tipo 10 mil pessoas ou menos, que é a quantidade de pessoas que vivem no Distrito dos Lampejos. Podemos dizer, inclusive, pessoas entre aspas, jovens, porque esse é meio que o conceito da série, né? Nesse universo aqui, seres humanos alcançaram de alguma forma desconhecida a imortalidade. E agora, ao invés de serem pessoas, digamos assim, né, eles são Rotlings, que seria mais uma palavra em inglês que não tem exatamente uma tradução, mas seria meio que como carne podre, sabe? Quase como se fossem zumbis vivos. De acordo com a narração inicial da série aqui, essas 8 a 10 mil pessoas no Distrito dos Lampejos, não importa quanto dano elas acabem levando no final, o corpo delas ainda assim vai se regenerar quase que por completo. Então todas elas são meio que cadáveres podres que tem que ficar constantemente, né, substituindo ali uns pedaços do seu corpo, se tornando todos imortais. Mas existe uma profecia dentro desse mundo que diz que um dia tudo isso vai mudar, quando um bebê humano nascer de um ovo de um anjo, e isso seria um perigo para a imortalidade deles, que fez com que eles criassem todo um conceito de que, quando esse bebê humano chegar, o ovo dele deveria ser destruído com a maior brutalidade de todas. O primeiro episódio da série começa nos apresentando os protagonistas dela, que seriam 4 personagens conhecidos como os Mortos Sorridentes. Esses que seriam Ken, o mais velho ali da equipe, né, e também o líder. Ele é um açougueiro mais velho, tem um passado ali meio bizarro e tal, e é extremamente agressivo e não muito controlado. O Desmiolado, que é literalmente um cara com a cabeça de pão. Mano, esse personagem é simplesmente muito fofo e é só o meu personagem favorito da série até agora. Olha que bonitinho ele. E o Mudge, que ele se veste meio estiloso e como se fosse um agiota também. A protagonista da série é conhecida como Mel, ou Melancolia, que seria o nome principal dela, sendo que o grande segredo que nós temos dentro desse grupo aqui, jovens, é justamente que esse ser humano que ia nascer a cada 10 mil anos e ele ia nascer do ovo de um anjo e ia acabar com a imortalidade deles, o grande segredo aqui desse grupo é justamente que esse humano já nasceu e ele é a protagonista. Mel, a Melancolia, não é um zumbi como todos os outros, ela é um humano de verdade. Ela tem a cor de sangue diferente de todos os outros, e a primeira cena da série já é justamente sobre isso, né? Eles estão indo pra poder cimentar uma pessoa. Eu adoro o conceito, mano, que eles inventaram isso daí, a palavra cimentar. O que é isso, Link? Bom, como todas as pessoas aqui do distrito são imortais, então não dá pra você matar uma pessoa quando você não quer que ela fale sobre algo, né? Então eles vão lá e fazem de um jeito mais fácil. Eles afundam essa pessoa pra baixo do oceano, prendendo ela. Sendo assim, mesmo que ela continue viva, ela vai estar eternamente presa no oceano, morrendo afogada e voltando à vida. É quase como se fosse um método de tortura essa merda, né? Mas enfim, como a Melancolia é a humana que nasceu do ovo, todos os outros personagens aqui têm a cor de sangue roxo, menos ela. Ela tem a cor de sangue preto. Isso também é uma das razões pelas quais o pai adotivo dela ali, o Ken, não quer que ela faça parte dos Mortos Sorridentes, né? Porque por ser uma humana, ela também não se regenera. Então ela poderia se machucar, né? A trama do primeiro episódio, em geral, já vez ela gira em torno da ideia de
que a Mel, ela quer ir até um lugar conhecido como Paraíso Perdido. Lá seria onde vivem os anjos. Ela gostaria de pegar um ovo lá, um ovo qualquer, trazer de volta ali e destruir esse ovo pra fingir que eles pararam a profecia humana. Assim, ninguém nunca mais desconfiaria dela, né? Afinal de contas, se fossem eles os grandes heróis lendários que destruíram o ovo humano e graças a isso conseguiram fazer com que a profecia não se cumprisse, ninguém ia pensar que ela é o ser humano e ninguém ia tentar ficar indo atrás dela. Até agora, inclusive dentro da série, Mel não parece ser uma grande ameaça pra nenhum dos personagens. Na realidade, ela faz parte ali daquela família e considera tudo aquilo como parte da vida diária dela. E é meio que nisso que a história do primeiro episódio se passa, sabe? Nós temos alguns anjos que ficam constantemente seguindo a Mel, que inclusive nesse universo aqui, a representação dos anjos é engraçado porque eles são todos meio que abutres, sabe? E a líder dos anjos, inclusive, é muito pica, mano, porque ela não parece só um abutre, ela parece um chefe de Dark Souls. Olha esse design aqui, mano, isso aqui é um chefe de Dark Souls, não tem o que dizer. E é até interessante que ele seja um abutres, por sinal, já vês porque, né? Abutres são literalmente pássaros que gostam de comer carne podre, né? De cadáveres que já morreram. Que é literalmente o que são a maioria dos personagens do Gaslight District. Enfim, jovens. Eles tentam, o objetivo dá errado, eles conseguem roubar um ovo, só que dá merda ali e tudo mais. E dentro desse episódio nós temos meio que alguns pequenos segredos. Tipo, no meio do episódio, Ken ele aparece e ele vai lutar contra um cara, né? Ele tenta matar um anjo, um robô, a gente não descreveu exatamente direito o que é isso daqui. É um brother que trabalha nessa empresa que tem os anjos. A empresa se chama Virtude, por sinal. O Ken basicamente mata um brother conhecido como Temperança, que inclusive esse brother tem uma foto com a Mel quando era criança. Então, pois é, a gente tem mais uma das séries aí que se trata basicamente de um pai solteiro de menina. Enfim, Ken adotou a Mel e agora ele não quer que as outras pessoas descubram que ela é a humana, porque ela não é uma ameaça. Mas logo no primeiro episódio todas as coisas já deram meio que errado e as coisas só estão piorando. Então, o que vai acontecer na série? Bom, nós ainda não sabemos de fato, mas Link e sobre os mistérios. Aqui temos muita coisa pra falar, jovens. Então, vamos lá, teorias a respeito dessa série. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha assistido, jovens, o episódio, deva ter percebido. Gaslight District é uma série inteiramente repleta de referências a religiões. Muitas delas sendo mais específicas, mas principalmente a Bíblia Sagrada em si. Na grande realidade, jovens, toda a série, ela parece quase como se quisesse retratar, de certa forma, o apocalipse bíblico. O que significa que ela vai ser mais uma daquelas séries, né? Tipo, por alguma razão, nos últimos 5 anos, ficou muito comum que um monte de criadores tenha essa obsessão com o apocalipse da Bíblia. Especificamente o apocalipse bíblico. Então, pra exemplificar pra vocês, né, se você que tá assistindo o vídeo aí, você não sabe mais ou menos qual que é a ideia do apocalipse bíblico, ele é todo um grande livro da Bíblia que representaria o evento que data o fim do mundo quando conhecemos. Em geral, seria nesse evento onde teríamos a segunda volta de Jesus Cristo ao mundo. Ele apareceria e levaria os seus escolhidos embora da Terra, deixando então no planeta apenas as pessoas que são pecadoras e que deveriam ficar sofrendo aqui por um certo período. Durante esse período nós teríamos pragas, nós teríamos guerras, e durante essa época nós também teríamos um suposto anticristo, né? Que seria como se fosse uma figura de um messias falso, que consegue fazer milagres, consegue fazer coisas boas, mas ele seria tipo o capeta em pessoa, ou em criatura, sei lá. Durante a época do apocalipse bíblico, também temos uma coisa conhecida como marca da besta, que nós não sabemos exatamente o que é, mas seria uma marca que ficaria cravada ou na mão das pessoas, nas costas da mão, ou na testa. Pessoas que tivessem essa marca da besta poderiam continuar vivendo numa boa, enquanto quem não tem a marca, morreria. E aí, jovens, peguem todos esses detalhes do apocalipse bíblico, ou de vários outros versículos em geral da Bíblia, e tragam eles pra série. Em Gaslight District, nós entendemos em geral, jovens, que todos os mortos que estão sobrevivendo ali, eles têm essa marca específica conhecida como marca da mão negra. Percebam no detalhe que essa marca tem 6 fiozinhos. De forma muito interessante, muitas pessoas acreditam que a marca da besta, né, esteja relacionado ao número do diabo, que seria tipo 666. E essa marca aqui tem 6 linhas exatamente. A primeira vez que ela aparece dentro da série é interessante, jovens, porque ela aparece e logo do lado dela nós temos um texto meio que criptografado ali. Se você traduzir esse texto com a linguagem da série, recebemos esse poema aqui: o corpo que carregar a marca da mão pode sofrer danos, pode sentir dor e pode vivenciar a morte, mas o corpo estará sempre preso à alma. Em caso de ferimento, o corpo persistirá. Reforçado pela marca, ele se restaurará, mas nunca completamente. A morte, o selo despertará e ligará a alma do corpo mais uma vez. O corpo daquele que carrega a marca da mão tornou-se o túmulo da sua alma para todo o sempre.
Ou seja, a marca é como se fosse uma prisão. Não é que os caras são imortais agora, é que eles não têm mais a capacidade de morrer. E detalhe interessante, inclusive, o fato de que a marca regenera o corpo da pessoa, mas nunca totalmente. Tipo, se você quebrou um dedo, ela te regenera, mas não em 100%. Então você ainda deve sentir dor, tá ligado? O que parece muito com uma forma de tortura meio bizarra, por sinal. E representa muito bem a ideia da marca da besta, né? Enquanto você tem ela, você pode viver. Mas se você não tem, você chega à morte. A série é bastante criativa na forma de representar isso, mas ainda assim está ali. Outros detalhes que também parecem fazer referências bíblicas. Esse personagem aqui, conhecido como Temperança. Esse maluco trabalha em uma empresa de anjos conhecida como Virtude, jovens. E pra vocês que não conhecem muito a respeito da Bíblia, nós temos uma coisa conhecida como frutos do Espírito. Essas aí seriam 9 características, jovens, conhecidas como virtudes que você tem quando você teria Deus no seu coração. Essas 9 virtudes seriam, em geral, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Caso você não entenda das linguagens aí, domínio próprio significa temperança. Parece que alguns dos anjos, então, também fazem referência, digamos assim, né, aos frutos do Espírito, às virtudes bíblicas. Existem mais referências bíblicas na série que vão sendo passadas um tempo depois. Por exemplo, temos esse take aqui, onde aparece um cara segurando essa pedra como se fosse uma profecia zona referente à mão. O texto que está escrito aqui é mentir, enganar, roubar, fraudar, roubar para todo sempre. Isso dá a ideia de que as pessoas que têm a marca da mão negra têm a liberdade de pecar da forma como elas quiserem, sabe? Elas podem mentir, elas podem enganar os outros, elas podem fazer o que elas quiserem, afinal de contas elas são imortais. Isso é muito interessante porque, literalmente, é o conceito de marca da besta, né? Além do fato, jovens, de que isso tá até no nome da série, por sinal, Gaslight District. Eu sei que a série foi traduzida com o nome de Distrito dos Lampejos, jovens, mas uma forma muito mais fácil de se traduzir o nome seria Distrito das Trapaças. Por que, Link? Porque Gaslight é um termo muito específico que fica meio tipo, é como se fosse lamparina, sabe? Lamparina que funciona a gás. E isso justamente porque todo mundo ali que tem na série, né, usam lamparinas a gás pra poder iluminar o lugar onde eles moram, jovens. Mas gaslight é um termo mais profundo do que isso, jovens. Em inglês, ele é um termo que está conectado diretamente à ideia de trapacear. E isso justamente por causa de uma coisa bem aleatória, né? Tipo, tinha um filme antigo conhecido como Gaslight, onde um cara tentava manipular a esposa dele fazendo parecer que ela tava louca. Então ele ficava andando pela casa lá e apagando a luz da casa, fazendo uma manipulação emocional, digamos assim. Depois do lançamento desse filme, gaslight acabou ficando conhecido como um termo que é tipo trapacear duvidando da sanidade de alguém. É tipo você manipular outra pessoa, sabe? Então Gaslight District funcionaria perfeitamente como o distrito das trapaças, distrito das mentiras, dos pecados e dos roubos. E como eu falei pra vocês, jovens, o fato é de que a série dá a entender pra gente que ela é um universo próprio, mas que faz várias referências ao universo da Bíblia também em geral, jovens. Alguns exemplos que a gente tem dela sendo um universo próprio seriam, por exemplo, a profecia de que vai ter um humano nascido de um ovo de um anjo. Tipo, isso a gente simplesmente não tem em nenhum lugar na Bíblia, a não ser que a gente fosse pensar na Mel como uma espécie de anticristo, sei lá, que ela nasceu pra destruir aquele mundo. Mas de forma geral a gente não tem quase que nada. Eu gosto muito dessa parte da profecia do humano nascido do ovo, jovens, porque dentro da imagem dessa profecia nós temos bombas nucleares ali embaixo. Então isso poderia ser uma marcação, por exemplo, de como a humanidade desapareceu nesse mundo. Talvez algum tipo de guerra nuclear, e o que acabaram sobrando foram essas pessoas imortais aí. Outro detalhe que nós também temos é que no final do episódio aparece o oceano, e embaixo da vila, né, do distrito dos lampejos, a gente tem uma cidade simplesmente afundada embaixo da água, o que pode ser o local onde as pessoas viviam antes da guerra nuclear, e também pode ser outra referência bíblica, por sinal, né, jovens? Afinal, a gente não pode se esquecer que dentro da Bíblia também temos uma história onde Deus meio que manda um dilúvio pra resetar a humanidade e tudo afunda pra baixo da água. A única pessoa que sobrevive no caso da Bíblia é Noé, um brother que construiu uma arca porque Deus mandou, e ele ficou vivendo ali naquela arca até que a água baixasse. Enquanto que aqui no distrito dos lampejos, parece que temos uma galerinha boa que tá presa ali embaixo do oceano também. Enfim, jovens, temos milhares de referências aqui no primeiro episódio com certeza absoluta. É bastante confuso da gente pensar, jovens, pra onde essa série vai exatamente, se a gente for pegar só o primeiro episódio como base, né? Apesar de ele ser um ótimo episódio, ele não revelou pra gente muito bem um caminho de pra onde a série vai com a sua história. Eu acredito pessoalmente, jovens, que a Mel, né, a melancolia, ela vai ser algum tipo de anticristo sim pra esses personagens, e ela vai ser mal compreendida na realidade. Por quê? Porque ela gosta bastante de todos aqueles personagens ali, ela gosta bastante do Ken, ela gosta bastante da família, ela gosta bastante daquele mundo, mas eu acredito, jovens, que por ser a humana da profecia, ela vai descobrir de alguma forma que essa galera
galera que tá condenada. É quase como se essas pessoas já estivessem no inferno, sabe? Que inclusive temos referências disso também na série, por sinal, jovens. Nós temos em um certo momento um mapa que aparece do local. E o mapa é literalmente uma representação do inferno de Dante. Que pra vocês que não manjam, basicamente temos um escritor conhecido aí como Dante, que lá pelos anos tipo 1914, ele criou um livro chamado de Divina Comédia, onde ele descrevia a sua versão do inferno com 7 círculos, sendo um deles pra cada pecador. É quase como se na visão desse cara o inferno tivesse 7 níveis diferentes, 7 andares diferentes, sabe? E aí, Gaslight District pegou essa mesma imagem e utilizou como mapa de onde eles estão vivendo. O próprio Ken, inclusive, fala no episódio que ele já foi uma vez ali pra parte do purgatório, onde você é torturado e tudo mais, e você fica congelando ali num frio absurdo, que talvez seja algo relacionado aos pecados que ele já cometeu, por exemplo. Então, nós podemos facilmente associar esse lugar inteiro aqui, talvez com uma espécie de inferno. E aí, o ponto é, a melancolia pode descobrir que essa marca tá condenando eles a sofrer eternamente. Então ela pode querer tirar a imortalidade deles, pra que finalmente essas pessoas possam descansar. Talvez seja exatamente o que vai acontecer, sabe? Tipo, e justamente por ela fazer isso, e as pessoas saberem que elas vão morrer, elas não poderiam mais pecar à toa. O que significa que tudo daria errado, as pessoas começariam a perseguir ela, e a gente teria uma história toda meio maluca, sobre uma espécie de, tipo, um anticristo mal compreendido, né? Aquele famoso tipo de história herética que tem ficado bastante famosa nos últimos tempos, né, jovens? Enfim, gente, eu acredito que a série seja bastante sobre isso, mas claro que a gente tem que lembrar que, por enquanto, a única coisa que nós temos até então é só uma teoria. Mas e você que tá assistindo aqui o vídeo? O que você achou da série de Gaslight District? Acha que de fato ela é uma história sobre isso? As referências bíblicas estão todas certas ou todas erradas e o pessoal tá viajando? Bom, não esqueça de colocar aqui nos comentários em geral, já vez porque eu vou adorar saber a opinião de todos vocês. Então, de qualquer jeito, muito obrigado por terem assistido até aqui o vídeo, jovens. Tudo de melhor sempre pra vocês. Beijo, abraço, valeu, falou e até mais.